Olá, galera! Bem-vindo à nossa aula de hoje. Sou o professor Doerte. Durante nosso primeiro bimestre, nós trabalhamos o conceito de termologia. Creio que vocês já estão com saudade de voltar para a sala de aula, estudar. Mas enquanto nós não podemos voltar, vamos às nossas videoaulas. Então, durante esse primeiro bimestre, nós estudamos o conceito de calor e temperatura, que é o conceito de termologia. Na primeira parte, nós vimos o conceito de temperatura. Para falar de temperatura, nós vamos lembrar do que nós iniciamos lá na primeira aula do primeiro bimestre, que foi o conceito de que todos os corpos são formados de pequenas partículas. Essas pequenas partículas, nós já sabemos que elas são formadas de prótons, elétrons e nêutrons, mas a gente ficou mais na parte do nome dela, que são os átomos. Os átomos são essas pequenas partículas que compõem os corpos. E a temperatura, ela mede o grau de agitação dessas partículas. Então, quando a gente falar de temperatura, é uma grandeza física que está associada ao estado do movimento ou agitação das partículas que compõem os corpos, né? E aí, quanto maior for a agitação das partículas de um corpo, maior vai ser a temperatura desse corpo. Então, maior a agitação, maior a temperatura do corpo. Menor a agitação, menor a temperatura desse corpo. Então, quando a gente falar de temperatura, a gente está falando de agitação das partículas que compõem um corpo. Quando você pega, por exemplo, um termômetro, coloca debaixo do braço, o que você está medindo? Você está medindo o grau de agitação das partículas do corpo do ser humano, né? Então, nesse caso, quanto maior for as suas temperaturas, significa que os átomos do seu corpo estão mais agitados, né? E nesse caso, você vai estar entrando no estado de febril, ok? E quanto menor a agitação, se os átomos do seu corpo vão diminuindo a agitação, você também vai diminuir a temperatura do seu corpo, que vai fazer com que você chegue a um estado de hipotermia, se continuar diminuindo essa temperatura, como a gente já viu na nossa aula, ok? Então lembrar, a temperatura está ligada à agitação das partículas do corpo. E o que é a temperatura? Ele mede essa agitação, é a grandeza física que mede essa agitação das partículas desse corpo. Quem são as partículas? Os átomos. Lembrando que o corpo humano é formado por 70% de dois tipos de átomos principais, que são o hidrogênio e oxigênio, o H2O. Dentro de temperatura, nós temos então os instrumentos que medem essa temperatura, que são os termômetros. E aí nós vamos falar dos mais comuns. Os mais comuns são os termômetros clínicos, aqueles que nós encontramos nos hospitais, nas clínicas, aqueles que nós compramos nas farmácias. Temos os termômetros de lâmina bimetálica, os termômetros a gás e o termômetro de rua. Então esse aqui é o mais conhecido, né? Já estão mais modernos hoje, né? Esses eletrônicos. Mas antigamente nós tínhamos esses termômetros de mercúrio. Eles indicam valores entre 35 e 42 graus Celsius. O termômetro de lâmina bimétrica, eles geralmente são utilizados em ambientes fechados, como fornos e câmaras frigoríficas, né? Eles têm uma especificação para esses tipos de ambiente. O termômetro a gás, ele é usado em laboratórios de pesquisa. Em laboratórios de pesquisa, utilizam geralmente esses termômetros a gás. E os termômetros de rua, que nós já conhecemos, porque de Paraná nós já temos alguns, né? E então, esses são os termômetros de rua. Equilíbrio térmico. Todo corpo ele tem uma temperatura dependendo do seu estado, né? E quando ele entra em um contato com outro corpo, eles tendem a querer chegar sempre ao mesmo estado. Quando esses dois corpos chegam ao mesmo estado, nós chamamos isso de equilíbrio térmico. Então, o que na verdade é o equilíbrio térmico? Ele é quando os dois corpos sempre chegam à mesma temperatura final. Eu tenho um corpo, por exemplo, como nós aprendemos na nossa
as aulas do primeiro bimestre, quando eu, por exemplo, coloco um cubo de gelo dentro de um copo de água, eu tenho dois corpos que estão em um sistema, e nesse sistema a gente sabe que a água vai fornecer energia para o cubo de gelo. Mas essas duas massas desses dois corpos vão chegar a um ponto em que os dois vão chegar à mesma temperatura. Quando, por exemplo, você coloca um alimento dentro da geladeira ou algum outra coisa, você, ao ficar ali aquele objeto, aquele alimento, ele vai também adquirir a mesma temperatura que está naquela geladeira. Ou seja, ele vai chegar à mesma temperatura que está ali dentro. Isso nós chamamos de equilíbrio térmico. Então, o equilíbrio térmico é quando dois ou mais sistemas físicos estão em equilíbrio térmico entre si quando as suas temperaturas são iguais. Lembrando aqui que nesse caso a gente está falando de temperaturas finais. As temperaturas iniciais estavam em temperaturas diferentes no início e no final eles chegam à mesma temperatura. Como eu disse para vocês, o cubinho de gelo, o copo com água, eles estão a temperaturas diferentes no início, mas no final aquelas duas massas vão chegar à mesma temperatura e aí eu tenho o chamado equilíbrio térmico. Um exemplo bem claro aqui, a água quente e a água fria sendo colocada em uma vasilha. Essas duas massas de água vai chegar a um ponto, mesmo eles estando no início a temperaturas diferentes, no final eles vão chegar à mesma temperatura. Nós chamamos então isso de equilíbrio térmico. Então, partindo para o conceito de calor, nós vimos no primeiro bimestre que calor é energia térmica em movimento ou em trânsito. Então, quando a gente falar de calor, não significa uma energia contida em um corpo. Eu não posso falar, por exemplo, que eu estou com o calor, porque o calor é energia em movimento. Ele não está contido. Ele está em movimento de um corpo para o outro, de um sistema para o outro. Então, calor é energia. O primeiro conceito de calor é energia. Não é só energia, energia em movimento. Devido à diferença de temperatura, só posso ter calor quando dois corpos ou mais eles estiverem a temperaturas diferentes. Então, nesse caso, eu terei calor, porque vai estar passando energia de um corpo para o outro. E quando é que isso ocorre? Ele ocorre sempre do corpo que tem maior temperatura para o que tem